Informática Básica Parte 1. 1. Introdução à Informática, Histórico e Evolução. 1,1 Histórico. O monumento pré-histórico de Stonehenge, localizado na Inglaterra e construído por volta de 3.500 AC, ou seja, há mais de 5.500 anos, é considerado por muitos como o primeiro computador construído pelo homem. Uma das teorias mais aceitas é que o gigante computador rudimentar de pedra marcava e previa fenômenos astronômicos e auxiliava na previsão dos momentos adequados de plantio e de colheita. Um ábaco também pode ser considerado um tipo de computador. O homem o criou na antiguidade por volta de 2500 AC como uma forma de apoio aos dedos para efetuar contas e auxiliar no comércio e em tarefas cotidianas. Ele utiliza a base decimal, sistema com 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e cada conta na haste representa uma unidade ou um múltiplo de 10. Até o fim do século XVI, o ábaco era o principal instrumento para se fazer contas e se computar resultados. Em seguida, surgiu uma época de intensa atividade de inovação na Europa quando foi criada a tábua de logaritmos por John Napier por volta de 1614 e a régua de cálculo no fim da década de 1620 por William Outerd. O cientista saxão Gottfried Leibniz foi um dos precursores do sistema binário, sistema com dois símbolos, 0 e 1, porém foi o inglês George Boole que concebeu uma forma de álgebra do sistema binário que ficou conhecida como álgebra booleana, uma lógica de dois estados com uma adaptação muito fácil à descrição futura de circuitos de comutação elétricos, onde o símbolo 1 pode representar que um interruptor com corrente elétrica e o símbolo 0 pode representar um interruptor sem corrente elétrica. Já em 1804, Joseph Marie Jacquard inventou um tier automatizado programado por cartões perfurados, considerado como a primeira máquina mecânica programável. Só em 1822, Charles Babbage, um cientista britânico considerado o pai do computador atual, criou uma máquina de diferenças para corrigir erros das tabelas matemáticas da época e, em 1833, criou a máquina analítica que podia ser programada, porém seu projeto nunca foi concluído. Em 1880, Hermann Hollerith, então funcionário da Agência Estatística do ZEUA, criou uma técnica de cartões perfurados para agilizar o processamento de dados do censo, criando posteriormente a Tabulating Machine Company que viria a se tornar a IBM, até hoje uma das maiores empresas de informática do mundo. A partir de 1930, com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de cálculos balísticos e decifração de códigos de comunicação para as operações militares e com isso vários projetos foram financiados pelos governos. Surge o computador Mark I construído com relés, em seguida o ENIAC totalmente eletrônico e substituía os relés por válvulas eletrônicas. Ele possuía aproximadamente 18.000 válvulas, ocupava cerca de 160 metros quadrados e pesava cerca de 30 toneladas. O cientista John von Neumann criou um novo conceito que agilizou e simplificou a utilização dos computadores da época onde os dados e os programas eram armazenados na memória do computador. Já em 1961, uma empresa americana chamada Texas Instruments cria um circuito integrado conhecido como chip. O chip é um conjunto de transistores, capacitores e resistores em uma minúscula placa de material semicondutor. É rápido, pequeno, durável, consome menos energia e substitui as válvulas eletrônicas. Esta inovação revolucionou o mundo dos computadores.
Em 1971, outra empresa americana, chamada Intel, lança o primeiro microprocessador, o Intel 4004, que reuniu em um único chip todas as funções de um processador central. No ano de 1975 foi criado o kit de computador Altair baseado no processador Intel 8082. Estudantes universitários Bill Gates e Paul Allen criaram um sistema operacional para essa máquina e fundaram a Microsoft. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak lançam o Apple I, o primeiro computador pessoal mais bem-sucedido em vendas. No ano de 1981, a IBM lança o IBM PC e contrata a Microsoft para desenvolver seu sistema operacional, o MS-DOS. Já em 1983, a IBM lança o PC XT com disco rígido e processador 8088. Em seguida, os computadores pessoais são conhecidos pelas terminologias de seus processadores: 8088, 8086, 80286, 286, 80386, 386, 80486, 486, Pentium, etc. No ano de 1984, a Apple lança o computador Macintosh com interface gráfica e com figuras, o que facilitou o uso. Em 1985, surge o Windows 1.0 da Microsoft. Em 1990, o Windows 3.0 baseado no sistema gráfico do Macintosh para os usuários do MS-DOS e, em 1995, é lançado o Windows 95. Entre 1998 e o ano 2000 foram lançados o Windows 98, o Windows 2000 e o Windows Me. No ano de 2001 o Windows XP, em 2006 o Windows Vista e em 2009 o Windows 7. 1,2 Fundamentos e classificação. 2,1 O que é informática? A informática é o tratamento automático da informação por meio da utilização de técnicas, procedimentos e equipamentos adequados, tendo por base os computadores. É a ciência do tratamento racional, especialmente por máquinas automáticas da informação, considerada como suporte dos conhecimentos humanos e das comunicações nos domínios técnicos, econômicos e sociais. 2,2 O que é o computador? O computador é o elemento físico utilizado para o tratamento de dados e obtenção da informação. É uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capaz de receber, armazenar, processar e transmitir informações. É uma máquina programável capaz de realizar uma grande variedade de tarefas seguindo uma sequência de comandos de acordo com o que for especificado. O computador não faz absolutamente nada sem que lhe seja ordenado fazer. 2,3 Características fundamentais do computador. Automático, manipula a informação sem necessidade de intervenção humana. 2. Universal, executa qualquer tarefa desde que descrita por um programa. 3. Eletrônico, usa componentes eletrônicos para manipular e representar a informação. 4. Digital, representa a informação como dígitos binários. 2,4 Vantagens do uso do computador. 1. Velocidade, executa operações em pequenas frações de tempo. 2. Aumento de produtividade, economia de tempo. 3. Confiabilidade, executa as tarefas exatamente como lhe são ordenadas. 4. Versatilidade, possibilidade de realizar uma infinidade de trabalhos de diferentes tipos.
5 vantagens do seu uso: capacidade de armazenamento, melhoria na qualidade da informação produzida, eficiência no armazenamento e consulta da informação, liberação das pessoas de tarefas rotineiras. 2,5 tipos de computadores. Máquinas com lógica predeterminada. O algoritmo está intrínseco aos seus circuitos calculadora, bomba de gasolina, etc. 2. Máquinas com lógica programada, admitem programação computadores convencionais. 2,6 Classificação quanto à utilização. Científicos pesquisas científicas de altíssima precisão. 2. Comerciais, aplicações comerciais, alto volume de entrada e saída de dados. 3. Pessoais, uso de tarefas pessoais, comunicação, trabalho e entretenimento. 1,3 Gerações de computadores. Pode-se estruturar as gerações de computadores em: primeira geração, 1939, 1958, utilização de válvulas e componentes eletromecânicos, velocidade em milissegundos. Segunda geração, 1959, 1966, utilização de memórias de núcleo, transistores, velocidade de microsegundos 10 a 6, circuitos integrados em pequena escala, operação remota. Terceira geração, 1964, 1973, utilização de memórias de filme fino, circuitos integrados em média e larga escala, velocidade de nanosegundos 10 a 9, operações em tempo compartilhado. Quarta geração, 1979, 1990, utilização de circuitos integrados em escala muito alta, velocidade de picosegundos 10 a 12, processamento distribuído. Quinta geração, 1990 dias atuais, processamento paralelo, computadores ópticos, biológicos e quânticos, aplicação de técnicas de inteligência artificial. 1,4 Aplicações de computadores. Entretenimento, redes sociais, música, cinema, jogos, etc. No lar, eletrodomésticos informatizados, segurança, etc. Comercial, sistemas de pagamentos, controle de estoque, cobranças, etc. Instrumentação, equipamentos de laboratório, microscópios, etc. Controle de processos, centrais telefônicas, controle de tráfego aéreo, controle de segurança de cidades, controle de refinarias, etc. Medicina, diagnóstico de doenças, diagnósticos de imagens, monitoramento de pacientes, cirurgia auxiliada por computador, etc. Educação, ensino à distância, bibliotecas digitais, aulas, museus digitais, etc. Engenharia e arquitetura, CAD, projetos 3D, cálculos complexos, etc.